Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vai ser a nossa quarta aula e a temática que eu decidi abordar foi a consulta de hiperdia, tá? Então assim, o que é a consulta de hiperdia, né? A consulta de hiperdia são atendidos e acompanhados pacientes hipertensos e diabéticos, tá? Então assim, os portadores de hipertensão e diabetes ou portadores de hipertensão ou diabetes, né? O paciente ele pode ser hipertenso, diabético, ele pode ser um paciente só hipertenso ou ser um paciente só diabético. Eles são atendidos na atenção básica, né? E durante essa consulta, né? Eles vão, além de receber a assistência do médico ou do profissional enfermeiro, eles vão também receber a medicação que eles devem ser utilizados. É preconizado que esses pacientes tenham sido feito uma classificação de risco e de acordo com essa classificação de risco é decidida o retorno desse paciente. Esse paciente ele pode voltar todo mês, ele pode voltar cada 2 meses, ele pode voltar a cada 3 meses, entendeu? Mas caso aconteça alguma intercorrência, esse paciente ele pode estar voltando antes ou o agente comunitário de saúde pode estar comunicando à equipe a necessidade dessa equipe fazer a visita. Então, assim, no dia da consulta do hiperdia, o que é que vai acontecer? Esse paciente vai chegar e eles vão passar pela pré-consulta, que essa pré-consulta é feita por vocês, né? E aí vocês vão aproveitar para fazer tudo. Verificar a pressão, tá vendo o peso, aproveitar, se for a primeira vez, aproveitar para estar vendo a altura desse paciente e aí aproveitar também para estar fazendo a glicemia capilar desse paciente, aproveitar também para fazer a medição da cintura desse paciente e algumas equipes ela também trabalha a medida da panturrilha, tá? Mas bora lá falar um pouquinho sobre a hipertensão. Então, assim, o conceito de hipertensão, né, é uma condição clínica, que essa condição é multifatorial e ela é caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial. Essa PA, ela vai estar maior ou igual a 140 por 90 milímetros de mercúrio. Então, assim, geralmente, né, ela está associada a alterações funcionais e ou estruturais que estão diretamente relacionados aos nossos órgãos-alvos, né? Aí só lembrando, quais são os nossos órgãos-alvo? Coração, rim, né, os nossos vasos sanguíneos e também alterações metabólicas, com aumento de risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. Então, assim, quais são os fatores de risco, né? Existem fatores de risco incontroláveis, que você não pode controlar, e existem os fatores de risco controláveis, que são aqueles que você pode estar controlando. Então, assim, o primeiro fator de risco incontrolável é a questão do histórico familiar, né? A genética. Então, assim, quando você tem alguém na família com pressão arterial elevada, você tem mais chance de ser um paciente hipertenso, aquela história. Se minha mãe é hipertensa, eu tenho mais chance de ser hipertensa do que caso a minha mãe não seja hipertensa. A questão da idade, né? Com o aumento da idade, a pessoa fica mais suscetível a ter a pressão alta. Então, assim, é uma coisa que a gente não tem como controlar, porque a tendência é a gente nascer e essa idade ir aumentando, a gente ir envelhecendo com o passar do tempo. E os fatores controláveis, professoras, quais são eles, né? A questão da obesidade, né? Então, assim, as pessoas que têm excesso de peso, ela tem uma maior probabilidade de desenvolver hipertensão. Então, assim, como é que eu sei se eu estou acima do meu peso, né? A gente já falou isso algumas vezes, mas eu vou tornar a repetir, é ver a questão do IMC, né? Observar como é que a gente calcula o IMC. É o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, se esse IMC estiver menor do que 25 até 24,9, então, se eu estou com um peso adequado, então eu não corro tanta chance de desenvolver a hipertensão, né? Assim como a questão da circunferência abdominal, que essa circunferência ela tem que estar sendo verificada para ver se você tem algum risco de vir a desenvolver uma possível hipertensão. A questão do sal também é um fator controlável, né? A gente tem que comer menos do que 4 gramas de sal por dia, então assim, quanto menos sal, melhor. Tem até uma regra agora para ser retirado o sal da mesa, né? Quando a gente vai para muitos restaurantes, já não tem mais aquele vitrinho de sal em cima da mesa, que é para evitar de você estar colocando o sal em demasia na sua alimentação. Um outro fator de risco que é controlável é o abuso de álcool. Então, assim, já falei várias vezes que o álcool, ele está associado à pressão alta, né? E a outros problemas. Então, você não pode estar fazendo abuso, né?
do álcool. Então, tanto o sal quanto o álcool, a gente, se houver a necessidade de consumo, tem que ser moderado. Algumas pessoas conseguem viver sem consumir o álcool, outras não. Então, mas se você não consegue viver sem, procure consumir de forma moderada. Aí vem também a questão da vida sedentária, né, que a gente também já falou sobre isso, a necessidade de fazer uma atividade física que você tenha uma qualidade de vida melhor, que o excesso de peso ele é prejudicial, então todo mundo deve fazer uma atividade física todo dia por meia hora, ou escolher 3 dias na semana para estar fazendo essa atividade física durante 1 hora. O cigarro, que a gente também já falou quando a gente estava vendo saúde mental, né, que ele é uma droga, então quem bem souber, não faça uso do cigarro, já evite fumar. E se você já tem o hábito de fumar, procure deixar ou pelo menos diminuir essa quantidade de cigarro, porque ele é um fator de risco para que você venha a desenvolver a pressão alta. Então, assim, quando a gente fala em pressão alta também, né, a gente não pode esquecer das causas, né, que elas são divididas em causas primárias ou essencial e causas secundárias. Então, assim, quando a gente está falando de causas primárias, né, existe uma causa indeterminada, que é a mais comum. Já no caso da causa secundária, há uma causa desencadeante, há um problema que faz com que você venha a desenvolver a hipertensão. Professora, qual é esse tipo de problema? Paciente que tem algum problema renal, né? Lembrando lá da anatomia, da fisiologia, que os rins são os filtros do nosso organismo. Então, se esses rins não estão filtrando direito todo o sangue que circula no nosso corpo, o paciente pode vir a desenvolver uma hipertensão. Pacientes que já sofrem de algum tipo de cardiopatia também estão mais propensos a desenvolver uma hipertensão. Com relação à incidência, né? Qual é a incidência? Então, assim, as mulheres, elas têm mais chance de desenvolver hipertensão do que homens, principalmente após a menopausa e principalmente as mulheres que estão obesas, tá? A questão da raça, né? Então, se as mulheres negras, os pacientes de raça negra, eles têm uma chance maior de desenvolver a hipertensão, ok? Só que a mulher, ela tem mais chance, principalmente após a menopausa. Professora, quando o paciente chegar, né, o que você vai fazer? Então, se o paciente ocupa a consulta de hiperdia, aí você vai fazer toda aquela pré-consulta, né? Pensa se esse paciente trouxe cartão do SUS, se a equipe trabalha com a carteira do hipertenso, você vai pedir a carteirinha do hipertenso, vai fazer todas as anotações na carteirinha e também procurar alimentar o sistema. Então, você vai pesar o paciente, você vai verificar o peso, você vai verificar a pressão, aproveitar para fazer a glicemia, aproveitar para fazer a medida da cintura. Essa medida da cintura ela deve ser feita a cada 3 meses, assim como a medida da panturrilha para as equipes que fazem a medição da panturrilha. Quais são as condições que são padronizadas para a medida da pressão arterial, né? Isso aqui vocês viram lá em fundamentos, eu acredito que vocês saibam a forma correta de aferir a pressão. A gente vai estar só revisando, né? Então, assim, o paciente deve estar sentado, com o braço apoiado, né, numa mesa e a altura do precórdio, tá? Você tem que perguntar se esse paciente ele está em repouso, né? Porque a gente tem que medir após pelo menos 5 minutos de repouso. Esse paciente ele deve ter evitado o uso de cigarro e de bebidas com cafeína nos 30 minutos precedentes. Então, assim, a gente pergunta esse paciente, e às vezes a gente já até conhece os pacientes que são fumantes, e aí a gente pergunta qual foi a última vez que fumou, que se alimentou, porque a gente tem que dar esse tempo de 30 minutos, porque senão essa pressão vai dar elevada, né? A câmara inflável deve cobrir pelo menos 2/3 da circunferência do braço. Vocês devem palpar o pulso braquial e inflar o manguito até 30 milímetros de mercúrio acima do valor em que o pulso deixa de ser sentido e desinflar o manguito lentamente. Isso aí é de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? A pressão sistólica, né? Ela corresponde ao valor em que começam a serem ouvidos os ruídos de Korotchkov, né? O primeiro tum que a gente escuta. E a pressão diastólica vai corresponder ao desaparecimento dos batimentos, que é a fase 5. A média de 2 aferições deve ser considerada como a pressão arterial do dia. Se os valores observados diferirem mais de 5 milímetros, a gente vai medir novamente. Então, assim, quando você vai medir na primeira vez,
a gente mede nos 2 braços. Se der um valor muito diferente, a gente vai considerar o valor mais alto. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Você verificou num braço e deu a pressão 16/10 e no outro ela está 14/8, você vai considerar um valor mais alto, que é o de 16/10, tá bom? E procurar medir nas vezes posteriores, sempre de preferência, no braço direito. Professora, como é que é feito o diagnóstico desse paciente, né? Eu verifiquei minha pressão e minha pressão deu alta. Eu posso dizer que eu sou um paciente hipertenso? Não. Como é que é feito o diagnóstico? Tem o diagnóstico clínico, né? Que aí é feita a anamnese, que aí o profissional médico, o profissional enfermeiro vai ver a questão da idade desse paciente, a duração dessa hipertensão, se tem história familiar, se ele é filho, se ele é neto, se ele tem irmãos que tenham pressão alta, como é o consumo de sal e bebida alcoólica desse paciente, se tem alguns fatores de risco associados. Esse paciente é um paciente obeso, é um paciente sedentário, é um paciente que tem algum problema renal, isso tudo tem que ser verificado, tá bom? E o exame físico, né? A medida da pressão arterial, pelo menos 3 medidas. Eu procuro aconselhar que essa pressão ela seja verificada durante uma semana. Acho melhor fazer a verificação durante uma semana, de preferência no mesmo horário, né? Você pede para o paciente estar retornando toda manhã ou então toda tarde durante uma semana para estar aferindo essa pressão, para ver se realmente essa pressão ela está tendo algum tipo de alteração. E as medidas do peso, né? E da altura e a circunferência abdominal, que faz parte da pré-consulta que vai ser feita por vocês durante o estágio e também durante a vida profissional de vocês. Professora, mas é pedido algum tipo de exame, né, para diagnosticar essa pressão alta? Então, assim, anualmente o paciente que sofre de hipertensão, ele precisa fazer, ele tem a necessidade de fazer alguns exames, né? Quais são eles? O eletrocardiograma, a dosagem de glicose, a dosagem de colesterol total, a dosagem de triglicerídeo, porque se eles estiverem alterados, isso acaba influenciando, a dosagem de creatinina, né? Vai fazer análise da urina, né? Urina tipo 1, a dosagem de potássio também deve ser feita nesses pacientes, pelo menos uma vez por ano, tá? Se houver necessidade, faz mais de uma vez. Aí tem, no slide eu coloquei a classificação da pressão arterial, né? Quando é que essa pressão é normal, quando é que essa pressão é uma pré-hipertensão, quando é uma hipertensão estágio 1, quando é hipertensão estágio 2 e quando é uma hipertensão estágio 3, para vocês estarem se orientando e respondendo as questões de acordo com essa classificação da pressão arterial. Também no slide eu fiz a estratificação de risco para as doenças cardiovasculares, né? Quais são os riscos baixos ou intermediários, né? Tabagismo, que é o cigarro, né? A questão da própria hipertensão, a questão da obesidade, a questão do sedentarismo. Pacientes do sexo masculino, eles têm uma maior propensão a desenvolver doenças cardiovasculares, né? Histórico familiar de evento cardiovascular prematuro, no caso de homens com menos de 55 anos e mulheres com menos de 65 anos. Com mais de 65 anos e homens com mais de 55 anos. E a idade se for acima dos 65 anos. E alto risco, né, para doenças cardiovasculares. Pacientes que tiveram acidente vascular cerebral prévio, né, pacientes que já sofreram um infarto agudo do miocárdio, pacientes que apresentam lesão periférica de órgão-alvo, se esse paciente já teve algum ataque isquêmico transitório, hipertrofia do ventrículo esquerdo, pacientes que sofrem de nefropatia, pacientes que sofrem de retinopatia, pacientes que apresentam aneurisma de aorta abdominal, pacientes que apresentam estenose de carótida sintomática e a própria diabetes mellitus são fatores de risco para doenças cardiovasculares. Professora, como é que é feito o tratamento, né? Assim, o tratamento da hipertensão, ele consiste na mudança do estilo de vida. Tem a parte do tratamento que é não farmacológico, tá? Que é a questão da perda de peso, se esse paciente tiver com excesso de peso. Por isso que é importante não só pesar, mas também estar verificando a altura para fazer o cálculo do IMC, para ver se esse paciente está com sobrepeso, tá bom? Procurar limitar a ingestão de álcool, né? Só tomar 2 copos de cerveja ou uma taça de vinho. Uma vez aconteceu até um caso interessante que eu tinha um paciente que ele gostava de tomar cerveja
E eu disse para ele que era para ele deixar a cerveja e procurar comprar o vinho e tomar uma taça de vinho toda noite. Só que ele comprou o vinho, mas ele não tomava uma taça, ele tomava uma garrafa inteira. Aí foi preciso fazer um ajuste nessa questão. Mas assim, uma taça de vinho não é prejudicial, tá? Procurar reduzir a ingestão de sódio, né? O consumo de sódio tem que ser de 4 gramas de sódio por dia, né? Evitar gorduras saturadas e colesterol. Manter uma dieta com ingestão adequada de potássio, cálcio e magnésio. Então, assim, paciente que é hipertenso, ele tem que procurar comer banana, ele tem que procurar tomar leite para poder estar absorvendo esses elementos que são essenciais na qualidade de vida dos mesmos e que ajuda a diminuir o nível de pressão. Procurar parar de fumar, né? A gente até falou na aula sobre saúde do homem que uma das temáticas, né, é a questão do cigarro. Então, assim, formar grupos com esses pacientes e aí aproveitar para abordar essa questão de parar de fumar, se for necessário fazer uso do adesivo que ele é distribuído de forma gratuita para que esse paciente possa estar deixando o cigarro e a necessidade de fazer exercício, tá? Esse exercício ele precisa da autorização do médico, porque muitas vezes o paciente está com a pressão lá no espaço, ele decide por conta própria começar a caminhar. Ele precisa de uma avaliação do médico para saber se ele pode estar caminhando, porque ao invés de repente essa pressão está muito alta, ele decide caminhar por conta própria, em vez de fazer bem, pode ser prejudicial. Mas depois que o médico autoriza, está fazendo atividade física. Eu sempre digo para vocês que a atividade física mais barata é a caminhada, que você só vai precisar de um tênis confortável, uma roupa adequada e o horário certo para estar fazendo essa caminhada, esse exercício. Você pode estar fazendo até no período de quarentena, no quintal de casa. Quem não tem quintal pode estar fazendo na calçada de casa, no terraço, até dentro de casa mesmo, para poder estar se exercitando. Professora, e o tratamento medicamentoso, né? Então, assim, o tratamento da hipertensão consiste na mudança do estilo de vida. Você vai mudar a sua alimentação, você vai procurar deixar de beber, você vai procurar deixar de fumar, você vai procurar fazer uma atividade física, mas você também tem a necessidade da medicação. Então, assim, os pacientes com risco cardiovascular, né, que apresentam uma PA maior ou igual a 16/10, que é 160 por 100 milímetros de mercúrio, eles têm a necessidade de fazer uso do tratamento medicamentoso. Então, assim, o medicamento de escolha na atenção básica, que é a porta de entrada, primeiro vai ser o diurético, que é a furosemida ou o hidroclorotiazida, e os vasodilatadores, que a gente utilizava muito o captopril, mas esse captopril foi tirado, né, da grande maioria dos pacientes, e a medicação de escolha é o enalapril. Se esses dois não surtirem efeito, aí o profissional médico vai estar fazendo associação de outras medicações. Mas a medicação de escolha para o primeiro tratamento é esse, o uso do diurético, que é geralmente a hidroclorotiazida, né, o hidrocloro, ou a furosemida. E um vasodilatador, que era o captopril e agora é o enalapril. Embora alguns pacientes ainda façam uso do captopril, certo? Então, assim, sobre hipertensão, era isso que eu tinha para falar para vocês. Aí a gente vai falar também um pouquinho de diabetes, tá bom?